Ora, este vídeo é sobre sexualidade. É um vídeo para adultos, né? Quando eu digo adultos, não quer dizer que sejam pessoas de mais de 18 anos. Isso é a idade obrigatória para, em termos de legislação, nós sermos adultos. Na sexualidade, adultos é quando nós praticamos a nossa sexualidade sem tabus. Há muito poucos adultos, não é? Iremos falar nisso um bocadinho mais à frente. A sexualidade inclui sexo, mas a sexualidade não é só sexo. Um beijo, uma carícia, um abraço, tudo o que envolva afecto faz parte da nossa sexualidade. Sem esta crise já é um tema muito cheio de tabus, não é? Porque entre homens e mulheres criou-se aqui esta barreira de que a mulher deseja amor e o homem deseja sexo. É nestes dois quereres diferentes que acontecem a maior parte das desilusões e dos problemas das pessoas. Por isso, o que é importante neste momento é nós, agora, numa crise confinados a um espaço, havendo casais ou pessoas que gostem de si próprias, né? Porque o sexo não tem que ser feito só com outra pessoa. Isso também vamos falar no vídeo. Por isso, o que eu estava a dizer é, estando confinado a um espaço, é nós não perdermos a nossa sexualidade. Precisamos de a manter ou, se não, ao menos aumentá-la. Né? Porque é preciso, neste momento, nós sentirmos bem connosco. Porque nós só sentimos bem connosco é que nos sentimos bem a dois. Esse também é outro problema das relações. A pessoa não se sente bem consigo, só se sente bem numa relação. Por isso, abdica do eu para o nós. E depois o nós não é controlado por ela, é controlada por o outro. Ora, aí está também um problema. Por isso, a sexualidade inclui o sexo. Sexo pode ser sozinho ou acompanhado. A maior parte das pessoas não pratica o sexo sozinho. Passa logo para o acompanhado. Né? A adolescência, quando tem as suas primeiras relações, é acompanhado. Mas é preciso uma fase inicial, que é o do conhecimento, do autoconhecimento, da autossatisfação, que deveriam ser os pais, né? Não mandar os professores ou médicos de família falar deste assunto, dizer aos jovens que eles têm um corpo, há corpos masculinos e corpos femininos, e dizer as necessidades de cada corpo. Se os pais dissessem isso às crianças, era mais fácil as meninas saberem se masturbar e ter prazer e aos meninos saberem se masturbar e ter prazer. Porque como ninguém fala de nada, o que se passa depois é que mesmo estas experiências próprias passam a ser traumáticas, não é? Porque quantos meninos com 6, 7 anos se masturbam? Sim, os meninos com 5, 6, 7 anos masturbam-se. E depois têm uma ejaculação e o corpo tem um descontrole, não é? Que ele não conhece, porque é a primeira vez, e para ele aquilo é traumático. A mesma coisa acontece com as meninas, não é? Que têm curiosidade pelo corpo, não é? Que se masturbam e que depois o corpo tem um orgasmo que elas não conhecem a primeira vez, não é? E elas sentem que tem alguma coisa que está errada. Ora, esta ignorância só é permitida porque os papás não falaram com elas, não é? Ora, o problema está aqui. É que os pais também estão dentro desta ignorância, não é? Porque temos, depois, muitas mamãs que também não praticam a masturbação e não sabem ensinar isso aos filhos, meninos ou meninas, não é? Encarregam o pai, quando existe, de falar. Ora, o pai, porque para ele, os homens, geralmente, a masturbação é algo que é comum entre eles, para ele é natural, não vê a necessidade de explicar. É óbvio, não é? Façam, é fácil de fazer, não é? Estas confusões todas agravam a sexualidade das pessoas. É preciso, neste momento, em confinamento, quem é casal não deixar a sexualidade ser esmagada por todas estas pressões, não é? Praticá-la na mesma. Claro que pode haver aqui uma perda de apetites, perda de interesse, falta de tempo, apesar de termos muito tempo, né? Mas miúdos em casa, muitas preocupações, tudo isto poderá levar aqui a uma perda de apetite, perda de interesse. Mas isto tem que ser incentivado por um ou por outro, não é? Por isso, arranjarem nas agendas e nos horários
que eu já falei nos outros vídeos, um espaço para vocês, casal, e praticar o amor e o sexo, né? Porque relaxa, porque normaliza os sonos, porque diminui-nos a irritabilidade. Depois temos as pessoas sozinhas. Muitas. Né? As que se masturbavam antes devem continuar a fazer, apesar de também sentirem aqui alguma perda de apetite e de vontade, porque estão sozinhas no meio da preocupação, né? Estão carregadas com esta pressão toda e estão sozinhas. Quem não o fazia antes e é adulto, deve fazê-lo. Devia o fazer antes e devia o fazer agora. As crenças de que é uma má prática, acreditarem que é pecado, né? Dizerem de que é o homem que tem que fazer ou a mulher que tem que fazer, tudo isso é algo que nós aprendemos que nos deixa infelizes, porque nós estamos a retirar a nós uma capacidade de nos autossatisfazer. Nós conhecemos essa capacidade, porque quando temos falta de algo, procuramos. Falta de exercício físico, vamos ao ginásio. Falta de doce, comemos um chocolate. Falta de pessoas, encontramos-nos com pessoas. Mas quando temos falta de prazer, de orgasmo, não procuramos ninguém. Quem se masturba satisfaz. Quem não se masturba não faz, acumula. Ora, claro que isso emocionalmente cria problemas, né? De baixa autoestima, de não gostarem do corpo, de tensões no corpo, maus sonos, são as consequências de nós acumularmos. Por isso, é algo que é um instinto nosso, fisiológico, e que nós vedamos. Isto são pessoas que são normais, né? A opção delas, pelas crenças e como foram ensinados, não se masturbam. Homens ou mulheres. Mas depois existem as pessoas que não se masturbam por traumas, não é? Porque tiveram parceiros ou parceiras que criticaram essa atividade, porque foram apanhados há muitos anos a masturbar-se, não é? E são pequenos traumas, não é? Porque, e há muita gente que acha que a masturbação ainda aumenta mais a sua solidão. Para essas apenas tenho que dizer que a solidão é a pessoa estar sozinha, por isso masturbando-se ou não se masturbando, continua sozinha. Né? Mas tudo isto são consequências. Existe na internet muitos vídeos educativos e pedagógicos, por isso não estamos a falar de pornografia, que ensinam a masturbar o homem ou a mulher. É preciso neste momento, num momento de tensão emocional e física, nós libertarmos. Se antes podíamos ir a um ginásio, agora não o podemos fazer. Por isso, a masturbação será algo que fisiologicamente se equipara a ir a um ginásio. Porque a atividade cardio, a respiração, a circulação equipara-se de um orgasmo a uma sessão de exercício físico. O que temos que perder é a vergonha, visto que é um ato individual, por isso ninguém sabe que ele existe, mas nós temos que pôr aqui, perder a vergonha e aumentar a curiosidade. Porque a pergunta que eu faço é, e muitas vezes faço em consultório, é: se nós não conhecemos o nosso corpo, o meu pênis ou a minha vagina, como é que eu vou dar a alguém a capacidade de conhecer o meu corpo? Por isso estamos a confiar que esse alguém... Ora, agora vou abrir aqui um parênteses. Confiar a alguém que nós não confiamos. Porque todos nós temos as nossas inseguranças. Não é? Antes de nós estarmos com alguém numa cama, temos a insegurança de confiar na pessoa, de saber se ela é o que diz, se faz o que diz, se é de confiança, se vai falar a alguém. Por isso, esses medos todos nós tínhamos antes de chegar à cama. Por isso, nós agora estamos ali na cama. Não quer dizer que esses medos tenham sido todos satisfeitos. Nós ainda temos algumas dúvidas. Estamos ali na cama e agora dizemos: tomem lá, façam o que quiserem. Ora, é a pior maneira de nós vivermos a nossa sexualidade, incluindo o sexo. Né? É dar o poder a alguém de nos controlar. Por isso, a masturbação serve para isto mesmo, para nós ganharmos domínio do nosso corpo primeiro e não darmos ao outro o domínio total. Para o eu e tu passar a ser um nós, não é? Ao contrário do que
as pessoas, quando não dominam a sua sexualidade, o meu eu e o teu e o tu, não criam um nós, criam um ele. Não é? E ele sabe, ele faz, ele, ou ela. E aqui é exatamente para o ele ou para ela. O problema é das educações. O homem pode se masturbar porque não é nenhum problema. A menina foi educada de que isso não é algo que tenha que fazer. Por isso, se neste momento estão com tensões musculares, estão até os próprios ataques de pânico e de ansiedade, precisam de relaxamento muscular. Existem as respirações. Outros vídeos que eu já fiz no relaxamento, vão lá ver a respiração. Ajuda. Mas não há descarga fisiológica, não há o orgasmo, não há a tremura do corpo. É necessário ela acontecer. Por isso, no momento em que estamos confinados e que estamos a aprender-nos a adaptar a esta nova realidade, por que não também aprendermos a potenciar esta área? E vou-vos dizer uma coisa. Entre homens e mulheres existem diferenças na sexualidade e no sexo. Entre homens e homens, mulheres e mulheres também existem, porque nós não somos todos iguais. Agora, uma coisa é certa, não é? A sexualidade não está a ser bem vivida, porque ela é um pilar das relações. E quando ela falha, as relações tremem, não acabam, tremem. E se a relação não tiver mais nada, ela cai. Porque muitas relações não têm mais nada, mas o sexo é bom. Então a relação mantém-se ainda. Tremidas, mas mantém-se. Aqui o que precisamos é que esta parte, que depende de nós, não é? Numa discussão sobre um assunto qualquer, depende de duas partes. Não é? Na sexualidade depende de mim. Não é? Eu é que sei se vou ter prazer ou não. Sozinho ou acompanhado. Não é? Porque há muita gente acompanhado a não ter prazer. Não é? Até abdicam do seu prazer só para a outra parte, homem ou mulher, ficarem satisfeitos. Não é? É uma das suas funções que lhes ensinaram. Não é? Porque tudo isto tem a ver com a cultura e com a educação e com a maneira como nos ensinam a sexualidade. Por isso, hoje em dia, o que mais existe são mulheres e homens adultos, muitos com filhos e com relações, que não sabem viver uma sexualidade feliz e satisfatória. Vivem-na, mas não é satisfatória nem é feliz. Por isso procuram ajuda. O que é preciso neste momento é vocês procurarem ajuda para vocês próprios, visto que não podem ir procurar ajuda especializada, mas procurar. É ir ao Google e ver vídeos de masturbação. Homens ou mulheres. Não é? No início pode-vos chocar, porque está a chocar com a vossa educação e com os vossos tabus, mas persistam, não é? Persistam e vejam, porque aquilo que aquela pessoa está a fazer ali no vídeo, se vocês estivessem a fazer no vosso corpo, vocês estavam a ter prazer, vocês tinham melhores sonos, vocês andavam menos irritados, o vosso corpo andava mais compensado, porque agora anda descompensado, e vocês viam o outro não como alguém que vos vai dar prazer, mas como alguém que vos vai acrescentar prazer. Porque no sexo e no amor, o melhor é quando 1 mais 1 é 2. Porque quando 1 mais 1, né, não dá nenhuma soma, né, existem estas relações de insatisfação permanentes que não são boas. Por isso, é necessário vocês vencerem a vossa ignorância da sexualidade. Porque nós, quando não estudamos algo, somos ignorantes. Não é? Eu sou ignorante sobre painéis solares. Nunca estudei. Se eu os quiser conhecer, eu vou estudar. A nossa sexualidade tem que ser estudada e depois praticada. Não é? Por isso, pratiquem. Uma coisa eu vos garanto. Se vocês vencerem a vossa curiosidade e vergonhas e tabus, aprenderem a masturbar-se. Agora estou a falar para as pessoas que estão sozinhas. Mas podem masturbar-se acompanhados, não é? Mas acompanhados praticam um ato sexual. Mas se vocês durante 15 dias tiverem orgasmos acompanhados ou em masturbação individual, vocês veem logo a mudança no vosso sono. A minha pergunta é: vale ou não vale essa experiência para o nosso sono ficar melhor? É uma pergunta legítima, não é? Porque muitos de nós tomam comprimidos para dormir, quando podiam ter um orgasmo para dormir. O que custa mais caro? Os medicamentos. O que custa mais a fazer?
os medicamentos, porque têm que os ir comprar. Por isso, nós temos que raciocinar e pensar sobre a sexualidade. E estas perguntas são válidas, não é? Por isso, experimentem, sexualizem-se, tenham muito prazer, porque é isso que nós precisamos neste momento de tensões. É ter prazer para ficar relaxados.